E aí, eu sou Saor Lucena e seja bem-vindo ao podcast da editora Vida Nova. Aqui a gente procura conversar com autores, pastores e teólogos em geral sobre os livros lançados pela editora Vida Nova e as questões importantes que eles abordam. E hoje nós vamos falar sobre o livro A Liberdade da Vontade, mais uma excelente obra do Jonathan Edwards que a editora Vida Nova traz pra gente em português. Se você quer saber o que é uma vontade livre, qual a distinção entre a visão calvinista e arminiana de vontade, como Deus pode decretar tudo soberanamente e a criatura ainda ser responsável pelos seus atos, além de muitas outras coisas, você precisa ler esse livro e ouvir a nossa conversa no episódio de hoje do podcast da Vida Nova. E quem vai conversar aqui com a gente hoje sobre esse livro e seus ensinos é justamente o coordenador do Centro Jonathan Edwards Brasil, o reverendo Heber Campos Júnior. Reverendo, é um prazer ter o senhor aqui com a gente mais uma vez no podcast da Vida Nova. Seja bem-vindo e se apresente um pouco mais para o pessoal que está aqui nos acompanhando. Obrigado, Saor. Uma alegria estar com você novamente, uma alegria falar para esse público da Vida Nova. Eu sou o pastor Heber Carlos de Campos Júnior. Eu trabalho como professor, principalmente na área de teologia histórica, aqui no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, onde eu estou no momento, e também sirvo como pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil e dou aulas no Seminário Presbiteriano JMC. Muito bom. E o seu trabalho com o Edwards é algo que é muito interessante, né? Até recentemente o senhor estava produzindo material sobre isso, estava dando aula sobre o Edwards recentemente, né? Na verdade, esta semana eu terminei um curso dando sobre Edwards, um curso sobre a teologia de Jonathan Edwards, porque uma das minhas responsabilidades aqui no Andrew Jumper, essa hora que eu tenho a honra de ser a pessoa que tem que coordenar o Centro Jonathan Edwards Brasil. O que é isso? Olha que É legal. uma parceria que a nossa escola tem com o centro lá em Yale. E essa parceria proporciona para a gente pontos de contato, para quem está fazendo pesquisa e tudo mais. Então, para o pessoal interessado em conhecer melhor o centro, eu já quero dar a dica, né, para eles entrarem lá no endereço. Posso passar para eles? Com toda certeza. Então, para quem não conhece, entra lá depois cpaj.mackenzie.br, aí lá vai ter, na aba de recursos, tem lá Centro de Pesquisas Jonathan Edwards, é o Centro Jonathan Edwards Brasil, né? Então lá tem algumas informaçõezinhas, as pessoas podem procurar saber mais, tá bom? Maravilha, vamos tentar também colocar na descrição aqui da versão em vídeo do podcast, para que o pessoal também possa acessar com facilidade. Maravilha. E, reverendo, vamos então começar a falar um pouco aqui do Jonathan Edwards, né? Falar desse homem que tem influenciado tantas pessoas através dos seus escritos, através da sua vida, das suas pregações. Já tivemos a oportunidade de falar um pouco dele através do comentário, né? Da nossa conversa no podcast de outra de suas obras, que também já vai estar aí na descrição para o pessoal que tem interesse. E aqui agora estamos falando dessa que é a liberdade da vontade. E, reverendo, mas para aquelas pessoas que ainda não conhecem tanto Edwards, quem é Jonathan Edwards? Tá. Jonathan Edwards foi um pastor, pregador, escritor de livros e também trabalhou até no campo missionário. Atuou em áreas diferentes e foi muito influente no período da chamada América Colonial. Para quem não conhece essa expressão, se refere aos Estados Unidos antes de ser Estados Unidos da América. Era quando a América ainda era colônia do Império Britânico, né, da coroa britânica. Então nós estamos falando de um personagem que viveu no século XVIII. Mais especificamente, ele nasceu em 1703 e veio a falecer em 1758. Então Edwards tem uma vida não muito longa, 54 anos, não completou nem 55, mas foi um homem que produziu muito, Saor, muito, muito, muito. Tanto que nós estamos, e graças ao esforço da Vida Nova, estamos tendo a oportunidade de ter mais literatura de Edwards em português agora. E para quem não conhece, a edição crítica das obras de Edwards, quer dizer, a edição mais respeitada, tem como seu volume 1 A Liberdade da Vontade. Então a gente tem agora em português o volume 1 dessa obra
preciosa do Jonathan Edwards. Pois é, e esse é um livro muito interessante do Edwards, que aqui ele vai argumentar a partir de várias bases, né, a respeito da conexão entre o que é ser livre, qual é a liberdade que o homem possui, a conexão e a relação disso com a soberania de Deus. A gente vai poder discorrer mais sobre isso ao longo do podcast. Mas o que é interessante aqui já de destacar é que Edwards era alguém ligado às doutrinas calvinistas. Ele entendia que essa era a visão bíblica a respeito da salvação e da liberdade humana. E como foi que Edwards acabou se encontrando com essas doutrinas? Ele já teve facilidade de aceitá-las quando ele as conheceu? Como é isso para ele? Edwards, ele é herdeiro de uma tradição puritana. A gente tem que lembrar que na história americana, né, nesse período de colônia, os puritanos que saíram da Inglaterra, muitos deles inclusive refugiados, ou melhor, fugidos de tempo de uma certa opressão a esses partidos puritanos, foram parar na colônia. A colônia era como o lugar que ninguém queria ir, entendeu, Saor? Era aquele lugar assim onde as pessoas preferiam não estar porque era o fim de mundo. E aí lá estabeleceram colônias, e esses são os antecessores de Edwards. Então Edwards teve uma educação piedosa, ele teve ensino dessas doutrinas, mas ele diz, numa obra muito legal, eu já quero fazer aqui a propaganda do outro livro que o pessoal já conhece, mas quem não conhece vale a pena dar uma olhada na Antologia. A Antologia, que foi lançado pela Vida Nova, ela tem um recorte lá de uma obra muito bacana chamada Narrativa Pessoal. E a narrativa pessoal é Edwards contando um pouco da trajetória espiritual dele. E lá ele fala que houve um tempo na sua juventude em que as doutrinas acerca da soberania de Deus, predestinação, foram difíceis para ele. Ele teve suas lutas, ele foi criado nesse ambiente, mas não é que ele nunca tenha questionado, nunca tenha tido dúvidas. Mas então, o que sai desse período, né, e o que resulta de ter resolvido essas dúvidas, só mostra como ele ficou mais fortalecido nessa fé, mais entendido e mais certo de que esse era um bom caminho. Com certeza. E aqui então ele vem escrever esse livro falando um pouco dessa visão que ele tinha das doutrinas calvinistas, da doutrina bíblica, mas como fica a razão? Qual é a razão dele ter se dedicado a escrever um livro de tamanho considerável, né? Que nós temos aqui a edição em português, com algumas partes a mais, temos em torno de 350 páginas. Então, por que ele escreveu uma obra tão densa, com tanta argumentação? O que o motivou a isso? Tá. Edwards é muito conhecido no nosso meio brasileiro como sendo primordialmente um avivalista. E, de fato, ele teve uma contribuição muito importante nessa área. Mas pouca gente conhece o Edwards teólogo. Edwards, teve uma formação filosófica muito boa. Para as pessoas terem uma ideia, Edwards foi treinado naquilo que hoje é chamado de Universidade de Yale, ele estudou lá, e ele começou o curso universitário com 12 para 13 anos, eu não tinha nem terminado 13 anos, isso era precoce mesmo para os dias dele. E ele termina 4 anos depois como o primeiro da classe. Então, quer dizer, além de ser precoce, ainda... Então, ele era um homem de habilidades intelectuais incomuns, mas que foi treinado nessa tradição puritana que a gente falou. O que acontece? Um homem com habilidades incomuns e que lia os filósofos da época, ele interagia com vários dos filósofos, ele conhece bem John Locke, ele parece ter interagido com George Berkeley, Nicolas Malebranche, com tantos outros nomes, ele leu David Hume, ele leu esses caras todos, então ele conhecia alguns dos grandes nomes da filosofia, só que comprometido com o calvinismo, o que Edwards mais repete, e essa é a razão da obra, ele percebe uma crescente influência do arminianismo dentro da Nova Inglaterra. A Nova Inglaterra é o contexto no qual ele está inserido. Mas eu tenho que explicar para os meus ouvintes o que é o arminianismo de Edwards. Não é que Edwards fosse um calvinista que é intolerante para com outros religiosos, não é isso. É que arminianismo... Ficaria debatendo na internet nos dias de hoje, isso, brigando, né? Não é isso. Edwards entendia que as pessoas que faziam uma defesa em prol da independência humana, da autonomia humana nas suas escolhas, estavam se distanciando de um Deus soberano e de um controle benéfico e de um entendimento da história da redenção que leva em consideração esse Deus soberano. E aí
junto com o arminianismo estavam outras tendências perigosíssimas, como é o caso dos efeitos do iluminismo. Então, por exemplo, Edwards também debateu, e ele às vezes bota no mesmo pacote, os deístas, que tinham uma visão da vontade humana de maneira muito semelhante. Então ele vê o crescimento de conceitos que são muito negativos ao seu ver. Ele está muito preocupado com o que pode acontecer com a Nova Inglaterra, porque a Nova Inglaterra, no seu início, foi fortemente influenciada por denominações que carregavam a tradição calvinista. Entendeu? Sim. E agora está chegando gente que está influenciando, até saindo do que a gente chamaria de evangélico, indo para um deísmo. Sim. Então Edwards vê isso como um grande perigo. Então um dos grandes projetos de vida é escrever teologia contra esse tipo de influência. E o Liberdade da Vontade é a obra-prima dele nesse projeto. Ele escreve outras, mas eu creio que Liberdade da Vontade é talvez o primor desse combate ao que ele via estava enchendo e, na visão dele, contaminando a Nova Inglaterra. Sim, e essa questão da formação do Edwards que o senhor destacou é interessante de perceber durante a leitura, porque aqui você vê ele usando de uma argumentação bíblica, mas também filosófica, né, da definição de termos, na explicação do que ele está fazendo. E ele tem uma didática muito boa, né, no sentido de definir bem os termos e depois passar a explicar a partir deles, né? Ainda que tem algumas coisas complexas também no meio dessa argumentação. Você tem razão, o tópico é tratado com uma certa densidade, não é uma leitura light. Mas ele foi treinado na maneira escolástica de você fazer definições, de você deduzir coisas de lá. Então Edwards é um cara que tem bom treinamento lógico, metafísico, ele entende dessas coisas, né? Ele cita John Locke explicitamente, trabalha com ele, além de outros nomes aqui no livro Liberdade da Vontade. Exato. E vamos começar então da maneira que ele começa, definindo alguns termos importantes para o entendimento dessa obra e do assunto dela. E vamos começar pelo tópico principal que está no título da obra em português, né? Porque o título da obra original é enorme, né? O senhor tem aí o título da obra original? Eu tenho. Peraí que eu vou pegar aqui. Rapaz, eu tenho isso em algum grande, lugar. Naquela época, Saor, os títulos eram grandes porque eles eram quase que uma frase explicativa, sabe? Aqui, ó. Uma investigação cuidadosa e rigorosa sobre as ideias modernas vigentes quanto àquela liberdade da vontade que se supõe ser essencial à agência moral, virtude e vício, recompensa e punição, louvor e culpa. Esse é o título original. Beleza. Imagina esse título aí para o livro, né? Mas aqui nós temos algo mais resumido, a liberdade da vontade. E vamos falar de liberdade. O que é liberdade, como Edwards vai defini-la aqui? De onde ela surge, essa liberdade? Tá, o grande argumento de Edwards na obra é tentar mostrar que a liberdade da qual ele vai falar, ela não é uma liberdade como o arminianismo, que ele está combatendo, defende, e que ela é totalmente coerente com a soberania de Deus. Tá? Então a gente vai ao longo da nossa conversa aqui explicar como é que ele propõe essa compatibilidade, por isso muitas vezes chamado de compatibilismo. Para Edwards, liberdade é você ter um poder de escolha, e a vontade tem. Então vamos usar aqui uma distinção escolástica legal, que Edwards não trabalha essa distinção especificamente, mas ela está no ambiente no qual ele foi formado. No latim, existem duas palavras diferentes que às vezes a gente usa em português com a mesma palavra. Voluntas é a faculdade da alma chamada vontade. É disso que Edwards está falando. Essa vontade, ela é livre para fazer escolhas. E escolha é arbitrium, que a gente normalmente traduz como arbítrio. Então, essa distinção é para não confundir da seguinte forma. Quer ver se eu perguntasse para você assim, ô Saor, o que você está com vontade de comer? Aí você fala, eu tô com vontade de comer isso. Você tá falando de desejo. Mas eu não vou comer não, eu vou comer outra coisa porque eu tô segurando aí nas calorias. Veja, quando você resolveu comer outra coisa, a sua vontade escolheu
aquilo que é mais saudável. Então você fez uma Sim. escolha pelo saudável. Mas aí, esse poder de fazer escolha é a sua vontade. Então olha como a gente Sim. usa a palavra vontade em português. A gente usa vontade como desejo. Você fala assim, tô com vontade de comer isso, mas é muito calórico. Eu vou comer isso aqui. Então, quando a gente fala de vontade como desejo e vontade como poder de escolha, a gente está usando a mesma palavra para falar de coisas diferentes. Então, às vezes, Sim. isso gera confusão nas pessoas. Então, Edwards, ele Sim. tem esses cuidados de dizer, quando eu estou falando de vontade, eu estou falando da faculdade da alma e do poder dela de fazer escolhas. Ela tem poder? Sim, ela é livre para fazer escolhas. Ela sempre escolhe o que ela quer. Pronto. Ela não é coagida por nada de fora. Ela faz sempre o que ela quer. Isso é interessante. Essa questão de definições e do termo vontade lembra, inclusive, uma das suas obras, né? A Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, uma obra que eu tenho um carinho muito grande, sempre recomendo para o pessoal. E que o Senhor também vai ali mostrar como a vontade, né? Quando fala-se de vontade de Deus, nós temos várias definições, nós podemos olhar para vontades de maneiras diferentes. Né? E a mesma distinção que a gente faz em relação a Deus tem que ser feita aqui quando a gente está falando de vontade humana, que é a descrição do Edwards. Então, se a gente não explica, a gente fala assim, e aí, você comeu o que você queria? Não, infelizmente não comi. Ou tipo assim, eu fui em tal lugar, mas eu não queria, então foi contra a minha vontade. Peraí, contra a sua vontade? Quer dizer que a sua vontade está amarrada agora? Não, você quis dizer, não era o seu desejo, mas a sua vontade resolveu ir. Então assim, quem é que tem vontade de ir no dentista? É exatamente o exemplo que eu ia falar agora. Não é? Então, assim, quando a gente usa vontade, a gente precisa explicar. Vontade, para nosso popular, costuma ser sinônimo de desejo, de prazer. Mas Sim. o Edwards, quando ele fala de liberdade da vontade, ele está falando da faculdade da alma, a habilidade de fazer escolhas. Ela é livre. E você sempre escolhe o que você quer. Inclusive em situações extremadas. Digamos que a gente colocasse aqui um pai tendo que colocar um filho numa cirurgia arriscada. E aí você diz assim, pai, você vai mesmo fazer isso com seu filho? Aí ele vai dizer assim, eu não gostaria, mas é a melhor maneira de cuidar dele, eu vou fazer. Então a vontade dele ali escolheu algo que é tenso, que é difícil, mas é o propósito dele, a vontade escolheu aquilo. Não é prazeroso, mas ele teve que fazer uma escolha. Né? Sim, exatamente. E aí, ligado a isso, né, dessa vontade e do que é uma vontade livre, a gente pode já trazer um questionamento interessante, que é qual a visão de Edwards sobre o famoso livre-arbítrio? Como é que é o livre-arbítrio para Edwards? Tá. Edwards, ele não faz essa distinção das palavras latinas que eu falei, voluntas, arbítrio e tal, mas o que o Edwards quer dizer é que a vontade, ela faz escolhas livremente. Não tem a ver com a vontade escolher sem nenhuma determinação, sem nenhuma inclinação. Uma das palavras mais importantes para Edwards, para a gente ajudar o nosso ouvinte, Saor, é a ideia de inclinação. Edwards gosta muito dessa palavra, porque para Edwards o que ele quer dizer é assim, a vontade de nenhum ser humano é neutra. Todo mundo tem inclinações. Se você não tiver inclinações, você não toma decisão nunca. Se você tivesse, digamos assim, igualmente inclinado para um lado e para o outro, você não decidiria. Você tem que tomar uma decisão. E você toma uma decisão porque você tem uma inclinação mais forte. Então vamos voltar de novo no exemplo da comida. Digamos que você diga assim, cara, hoje eu tô com vontade de comer uma massa, mas a minha esposa falou que eu tô de dieta, então eu vou tentar ser leal ao nosso compromisso e eu vou na saladinha hoje. Veja, quando você escolhe a salada, presta atenção porque isso aqui é muito legal. O que o Edwards está ensinando pra gente é que a sua vontade obedeceu aquilo que está mais forte dentro de você, que é o compromisso com a dieta, ao invés do que ir para se perder nas calorias. Agora, poderia ser o contrário. Eu falo, não, hoje eu tô de férias, hoje eu quero comer o que eu tô com vontade. E aí só mostra que a nossa vontade, ela é sempre livre para escolher, mas ela segue os ditames do coração, os interesses. Então, a linguagem de Edwards é falar do motivo mais forte. Ele usa essa linguagem. A vontade sempre segue o motivo mais forte.
é aquilo que o seu interior. Agora, leva você a decidir. Agora, olha que legal para os nossos ouvintes entenderem. Quando você escolhe alguma coisa, você não pode dizer que você escolhe forçado por nada de fora. Como quem diz assim, cara, queria comer a massa, mas vou comer a salada, né? O que eu vou fazer? Quando a gente está querendo dizer isso, é como se você tivesse se sentido constrangido. Mas não tem ninguém de fora que tenha poder de coagir você. Você não toma decisões necessariamente por coação de fora. Esse é um aspecto legal que a tradição reformada ensina e o Edwards está nisso. Porque você pode, até em situações as mais extremadas, como ser assaltado, você pode escolher um caminho arriscado. Ou você pode simplesmente entregar o seu dinheiro, sua carteira para o bandido. Mas quando alguém decide ir contra o normal, que é você entregar a carteira, mostra que ele tem condições de escolher uma coisa que, por mais arriscada que seja, ele não consegue ser forçado a tomar uma decisão. É isso que é fascinante, Saor. Nenhum personagem de fora, ninguém, nem homem, nem anjo, nem Satanás, nem mesmo Deus opera assim. Deus não é uma força de fora coagindo a gente a decidir por algo. Ele nos construiu de tal forma que a gente sempre escolhe conforme os ditames do nosso coração. É aquela questão de escolher, você faz o que você tem vontade de fazer, o que você tem desejo de fazer. E isso, inclusive, envergonha a gente quando a gente peca, porque ninguém pode dizer que pecou porque foi forçado a pecar. E não adianta vir com essa de, e vocês calvinistas que falam que está no decreto de Deus. Edwards vai dizer assim, é por acaso você escolheu forçado? Alguém forçou você a fazer alguma coisa? Você não escolheu segundo a sua inclinação? Você não quis ir por esse caminho? Não é? Então, seguir o motivo mais forte, linguagem de Edwards, não é não ter liberdade. Porque, na verdade, o motivo mais forte não é outra coisa senão você. É o que você quer. Então, é o que o seu coração ama. Se é o que o seu coração ama, então não adianta dizer eu fui cerceado nessa minha liberdade de escolha. Eu tenho essa liberdade. Eu posso, claro, arcar com consequências. Né? Então, assim, às vezes, num país de opressão e de perseguição religiosa, eu escolho seguir a Cristo sabendo das consequências. Mas eu tenho liberdade, ninguém consegue me forçar a não escolher a Cristo, por exemplo. Exato. E aí a gente começa a entrar em mais alguns termos que o Edwards vai usar nessa explicação para falar sobre liberdade, que é a agência moral. E esse é um termo que é pouco falado, dificilmente você vai ver numa conversa alguém usando o termo agência moral. Mas o que é que ele quer dizer com isso? Então, quando ele fala de agência moral, ele quer trabalhar com a ideia de você ter liberdade, poder de escolha. E é claro que o poder de escolha, no caso do ímpio, não é de escolher as coisas do Senhor. Então ele tem uma agência moral limitada. Ele tem um poder de escolha, vamos dizer assim, limitado pelas condições de escravidão do seu coração. Mas sabe por que ele usa especificamente a linguagem de agência moral? É porque tem algo que ele aprende de John Locke que ele acha que é útil utilizar. Várias vezes ele vai discordar de Locke nas suas obras, mas aqui ele achou que Locke acertou, que é o seguinte: Locke falou que a gente deveria chamar o agente da pessoa livre e não a vontade de livre, porque quem é que é livre para escolher? É o agente, é aquele que pratica a ação, é o Saor, é o Weber, nós é que somos livres e não a vontade. Então falar da vontade desconectada do resto do nosso ser leva a gente a pensar assim, e a mente, ela é livre? Ou é só a vontade que é livre? Então, embora historicamente a discussão seja liberdade da vontade, o Edwards não foge disso, está no título dele, liberdade da vontade, em inglês é free will, né? Ele vai dizer que, na verdade, o agente moral é o homem. Então a gente tem que falar da liberdade do agente, antes do que da liberdade da faculdade, da alma. Entendeu? Sim. E ligado a isso, ele fala também de
necessidade e contingência. Que aí já entramos um pouco naquele aspecto mais filosófico que o Edwards se vê tendo que argumentar para debater esse assunto, para explicar esse assunto, né? O que é que ele quer falar com essa necessidade de relacionada à vontade ou contingência ligada à vontade? Então, esses são termos que a gente não está habituado e necessidade dá a impressão de que existe uma certa compulsão. Não é isso que o Edwards quer dizer, tá? Necessidade para Edwards pode ser tranquilamente algo que combina com liberdade. Então, deixa eu dizer em que sentido, talvez isso ajude a gente a ilustrar. Contingência, que é uma palavra menos comum, deixa eu só explicar para as pessoas. Contingência é aquilo que a gente não sabe se vai acontecer ou não. Depende da escolha da pessoa. Não é assim algo que é determinado no que diz respeito ao sol nascer no outro dia, por exemplo, ou a sermos pecadores, pecador gerar pecador. É meio que uma coisa que acontece necessariamente, mas contingências não. Contingências são aquelas escolhas que nós fazemos, que pode ser de um jeito, pode ser de outro. Você pode escolher ir para lá ou ir para cá, escolher esse caminho ou aquele caminho na vida. Então essas são as contingências. Mas as contingências, elas não são necessárias em si mesmas, mas elas trazem, vamos dizer assim, uma espécie de consequência que é necessária. É assim, ó, eu não preciso estudar no seminário, mas se eu for estudar no seminário, eu necessariamente vou aprender teologia. Então, você não vai necessariamente aprender teologia, mas se você escolher ir para o seminário, necessariamente você vai aprender teologia. Então, essa é chamada de necessidade de consequência. É uma terminologia clássica do escolasticismo. Então, quando o Edwards está falando de necessidade, Saor, ele está falando de necessidade no sentido de que não coíbe a liberdade. No sentido de que elas são compatíveis. Compatíveis em que sentido? Assim, ó. Quando eu caso, necessariamente eu tenho que ser fiel à minha esposa. Essa necessidade não me priva de liberdade, porque eu escolhi estar nessa condição, mas é necessário que eu seja leal a ela, né? E aí é aquela questão que você falou da contingência trazendo a necessidade, né? Ninguém é obrigado a casar, mas contingente, se casou, isso pode ou não acontecer, mas se casou tem a necessidade de ser fiel. Então tem certas coisas que são necessárias. Você acaba assumindo as consequências disso, né? Outras coisas que também revelam assim insights bem legais do Edwards é que o Edwards fala sobre uma necessidade moral e uma necessidade natural. Deixa eu aproveitar e falar disso, porque essa é uma distinção que ele faz na obra. Necessidade natural é assim, a gente tem necessidades físicas. Por exemplo, se você sente dor, você naturalmente retrai, né? É uma necessidade física. Agora, necessidade física, e esse é um aspecto legal, que um livro que o Edwards gostava de ler, que é do François Turretini, ele lia Turretini, Turretini faz uma distinção muito legal. Nem mesmo a necessidade física força a gente a tomar uma decisão. Por exemplo, nós temos necessidade física de comer, mas a gente pode escolher jejuar. Mesmo o nosso corpo pedindo alimento, a gente escolhe reservar um tempo para jejuar, para orar. Isso significa que a necessidade física não está forçando a gente a nada. É claro que ela está clamando ali, você precisa comer, né? Mas você escolhe ir contra ela por causa de um propósito de oração, de jejum. Então, necessidades físicas são de uma natureza. Agora, necessidade moral, isso aqui é um aspecto legal, que é um insight do Edwards que não é tão comum de ouvir. O Edwards vai querer dizer que pessoas formam hábitos e elas agem de acordo com hábitos, bons ou ruins. Então ele dá dois exemplos. Pensa no cara que vamos pensar no mau exemplo primeiro. Pensa no cara que não consegue se ver livre da bebida. Ele escolhe a bebida livremente. Mas enquanto ele está cativo desse vício, ele tem a impressão de que ele faz necessariamente. Quando ele está sóbrio, ele conversa com você e fala assim, Saor, eu já tentei, cara. Já tentei, mas parece que eu não consigo. Na verdade, não é uma necessidade absoluta. Ele tem liberdade, mas ele tem um hábito que o escraviza. E esse hábito faz ele cair nisso, né?
Então, esse é um exemplo de necessidade moral negativa, mas o Edwards até é exemplo legal aqui na obra, tem um exemplo interessante, que ele fala de uma mulher honrosa que não se prostitui. Ele dá um exemplo, ele fala assim, pensa numa mulher que é honrosa, ela é uma mulher que tem princípios cristãos, e aí ela tem oportunidades de homens por perto, mas ela diz, de jeito nenhum, Deus me livre. Por que ela faz isso? Por que para ela é inconcebível? Não é que ela não tenha a capacidade de se prostituir, é claro que ela tem. Mas o hábito santo formado nela de não se entregar aos homens que não sejam o seu marido, faz dela necessariamente resolver aquilo. Então, quando ele está falando de necessidade moral, é nesse sentido, é de hábitos formados no nosso interior que levam a gente a escolher segundo essas habilidades ou inabilidades. No caso do bêbado, ele se sente incapaz de fugir disso, entendeu? Sim, sim. É um assunto, como a gente está vendo aqui, né? Os ouvintes também estão percebendo, que tem complexidade, porque a gente está falando de definição de termos que no dia a dia a gente simplesmente usa. A gente não para fazer a distinção do que é dos tipos de vontade ou do como isso está relacionado à necessidade e à contingência. Mas são coisas relevantes se nós quisermos entender com mais profundidade como a nossa vontade funciona, né? Como é a vontade do ser humano. E sabe, Saul, me permita complementar aqui para dizer até para nós admirarmos o nosso Deus. Por exemplo, necessidade não é incompatível com liberdade. Nosso Deus é necessariamente santo. Mas ninguém jamais concluiria que coisa fraca, Deus não pode pecar. A gente não diria que ele é cativo, que ele não tem liberdade. Ele escolhe ser santo, mas ele é necessariamente santo por causa do seu caráter. Então, olha que legal, a gente falar do ser supremo, nosso Deus santíssimo, a quem nós amamos e adoramos. A gente não fala que para ele ser um ser completo, ele tem que ter liberdade de fazer contrário à sua natureza. Já pensou? Eu e você adorando um Deus que, porventura, pode pecar e não cumprir as suas promessas para conosco? Ninguém veria isso como virtude, Saor. A gente ia parar de adorar esse Deus. É aquela coisa, né? Há uma tal liberdade absoluta nesse ponto, para ir, inclusive, contra a sua natureza, além de não ser algo virtuoso, é algo que nós não vemos nem mesmo na própria divindade, né? Nem Deus tem um livre-arbítrio, se pudermos colocar assim, nesse sentido total. De estar neutro entre decisões entre o bem e o mal. Então é por isso que o Edwards trabalha, e ele vai contra a distinção que muitos arminianos faziam, que é como se sua vontade fosse neutra. Ela pode ir tanto para um lado para um outro com igual poder. Ele vai dizer absurdo. Você vai me dizer que a mulher que é virtuosa, honrosa, ela tem a mesma disposição para se prostituir e para se guardar? De jeito nenhum. O cara que é preso da bebida e tem dificuldades com esse vício, ele está igualmente habilitado, vamos dizer assim, tem forças iguais para tanto vencer a bebida ou não? Ou cair de novo no vício? De jeito nenhum. A condição do nosso caráter, ela necessariamente nos inclina para alguma coisa com mais força do que outra. Tanto é que para uma pessoa vencer o vício, ele precisa chegar num momento em que algo mais forte ganha a sua atenção. Então vamos pensar que um conhecido nosso fumou a vida inteira e aí está agora com câncer de pulmão. E vai ter que tratar, tem chance de sobreviver, mas é gravíssimo. E aí o médico chega e dá um ultimato pro cara e fala assim, ó, ou você para de uma vez por todas, ou você vai estar morto em questão de meses. Aí você vê o cara tomar uma decisão que ele podia ter tomado a vida inteira, mas não toma. Mas por quê? Aqui tá legal, aqui Edwards nos ensina. Não é simplesmente que ele podia, mas ele não quis. É porque uma coisa muito forte foi mais forte do que o prazer dele de ir pro fumo. É porque ele viu a vida dele em risco real. E aí ele começa a pensar na esposa, nos filhos, nos netinhos. Ele fala, cara, que besteira que eu fiz, ficar preso a isso tanto tempo. De agora em diante, acabei. Então perceba, um motivo mais forte o levou a dizer não para aquilo que o prendeu por tanto tempo. Mas é sempre assim, o Edwards falou. A gente sempre escolhe desse jeito. E esse insight dele é muito legal.
Sim, não, e prático, porque algumas pessoas podem ouvir o início da nossa conversa e pensar, que conversa mais teórica, cadê a aplicação prática? Mas isso que o senhor falou já nos lembra aquela ideia de como é que nós vencemos um pecado. Vê um adolescente da igreja e está lutando contra a pornografia, por exemplo. O caminho para ele vencer não é simplesmente deixar de pensar na pornografia, é amar mais a Deus e a santidade do que amar o pecado. Então é um motivo mais forte que vai incliná-lo para aquele lado. Perfeito. E é esse tipo de insight de Edwards que vai gerar uma teologia de santificação muito saudável. Você mencionou aqui algo parecido com um famoso sermão de um escocês chamado Thomas Chalmers, que tem até em português. O título é assim, O Poder Expulsivo de um Amor Maior. Quer dizer, como é que você consegue... Olha que legal. O poder expulsivo de um amor maior. Como é que você vence o amor pelo pecado? Porque a gente não peca sem amar. Na verdade, a gente peca porque a gente ama certas coisas. Talvez as pessoas nos ouvindo, Saor, não tenham noção disso. Porque ela fala, não, eu não gosto desse eu. Não, você não gosta desse eu porque você é crente. Você não quer ser assim, eu entendo você. Mas na verdade você ainda cai nisso porque você tem um coração dividido. Você tem amores que não são lícitos. E como é que você vai vencê-los? Você precisa ter um motivo mais forte. Um poder expulsivo de um amor maior. Isso aqui é Thomas Chalmers seguindo o insight de Edwards, entendeu? Olha aí. Legal, aí, né? Um aprendendo com o outro e esses assuntos sendo levados para questões do dia a dia da vida cristã e da vida de maneira geral. Agora, voltando um pouco a essa questão da definição de liberdade, algo interessante que eu percebi, como o senhor falou, que a visão arminiana, Edwards vai falar isso na obra, né, na verdade, como a visão arminiana da época dele era de que para sermos livres nós precisávamos ter uma neutralidade. Mas eu tenho uma pergunta que essa visão, será que ela vem mais dos arminianos para a sociedade ou da sociedade para os arminianos? No sentido de que isso é o que nós vemos na sociedade. As pessoas dizerem que só pode ser livre se houver uma neutralidade absoluta, né? Uma falta de determinação de grau máximo. E como é o que é que influenciou o que aí? Eu acho que vem de ambos os lados, é uma via de mão dupla. Inclusive, vou falar algo com cuidado e com amor, mas para os nossos ouvintes entenderem que quando a gente faz uma defesa de liberdade humana supostamente cristã, mas que alega uma total independência de Deus, uma autonomia, o ímpio que nos ouve fala, tudo bem, isso aí eu aceito. Por quê? Porque combina com a disposição dele, Saor. É uma coisa que combina. A sua relação, ela faz sentido, porque as pessoas querem esse tipo de liberdade mesmo. Qual é o ímpio que quer estar sujeito a um senhor? Então, por isso que falar de uma liberdade autônoma é você dar margem para o ímpio dizer, tudo bem, isso aí não me ofende. Não ofende mesmo. Porque o que Jesus vai ensinar? A gente sempre tem senhor. Você nunca tem total autonomia. Ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo. Ou você segue ditames santos ou você segue ditames pecaminosos do coração. O coração não toma decisão sem inclinações. Aí que o Edwards é tão importante. Não tem jeito. Uma pessoa, como a gente já falou, uma pessoa sem inclinação é uma pessoa que não consegue tomar decisão. E dizer de um poder igual para lá e para cá é anular os efeitos do pecado. Sim. O que a escritura... chave, né? O que a escritura inteira ensina pra gente? Lembra aquele texto famoso de Jeremias 13? Fala assim, pode o etíope mudar a sua cor? Pode o leopardo deixar suas manchas? Então, igual, você pode deixar a vida de pecado, sendo que você está habituado a ela? E a resposta é óbvia, não. Você não pode. Assim como o leopardo não faz assim com as manchas, e joga fora, porque está impregnado nele, é pecado na vida da gente, quando a gente está acostumado. Então o que você precisa? Você precisa de um trabalho extraordinário. Aí Edwards tinha uma linguagem linda. Um dos sermões mais famosos dele, que está na antologia, publicado pela Edições Vida Nova, então se o pessoal não conhece a antologia, fica aqui a propaganda de novo, chama Uma Luz Divina e Sobrenatural. Edwards vai falar, olha que legal, Saor, Edwards vai falar no tempo do iluminismo sobre uma luz muito diferente daquela que estava sendo propagada na sociedade.
todo mundo falava de uma luz no sentido de que o ser humano estava atingindo o ápice da sua percepção do mundo, não é? A maturidade. O próprio Kant, Immanuel Kant, falava que o iluminismo era o homem chegar à sua maturidade. Mas Edwards vai dizer, antes de Kant, não, você precisa de luz divina e sobrenatural. Você não consegue ter percepções das coisas belas de Deus e desejar a Deus, a não ser que essa luz de fora venha e ilumine o seu ser. É negro, é escuro lá dentro, é dark mesmo. E a gente tem que entender isso. Eu costumo brincar quando eu prego, né, que eu falo assim, que as pessoas têm o costume de dizer que eu não sou bonito por fora, mas o importante é ser bonito por dentro. Vou dizer, por dentro é pior, Saor. Por dentro é pior. Se as pessoas nos enxergassem por dentro, elas veriam coisas que a gente tem vergonha que elas saibam. É porque todos nós lutamos contra pecados, todos nós. Então, que os nossos ouvintes entendam que essa liberdade aí contra a qual o Edward está falando, de igualmente inclinada, ou sem inclinação, mas de certa maneira neutra, tanto para uma coisa contra a outra, não revela a disposição do coração. O coração tem disposições. Então, assim, o ímpio não pode dizer que ele peca por compulsão. Ele peca porque ele gosta. Mas a verdade é que ele não ama as coisas do Senhor. É por isso que ele não tem inclinação para as coisas do Senhor. Entendeu? O crente pode. Por que a Escritura fala assim, vamos dar uma outra aplicação prática? Por que a gente pode falar que não nos sobreveio tentação maior do que as nossas próprias forças? Porque agora a gente tem o poder expulsivo de um amor maior. Agora a gente tem um motivo mais forte. E o motivo mais forte nos permite dizer não para a tentação. A gente não pode, como cristão, a gente não pode chegar para outra pessoa e falar assim, cara, eu não consigo, é mais forte do que eu, Saor. Não pode. Porque se o Espírito de Deus habita em nós, nós temos um motivo mais forte. E louvado seja o Senhor por isso. Porque Ele nos livra da nossa escravidão. Mas a gente não pode dizer que o ímpio ou que qualquer ser humano tem uma liberdade completamente neutra, que não tem inclinação nem para lá nem para cá. Vai contra tudo que a Escritura nos ensina, tudo. No final das contas, o que acontece é que podemos trocar de uma inclinação para outra, mas nunca assumimos uma neutralidade. De jeito nenhum. Né? Uma neutralidade é um coração sem amores. Já pensou? Um coração sem amores? Não existe. É um coração morto, né? Um coração morto, porque um coração, não importa se ele está no estado natural ou se ele está no estado de regenerado, a questão é, o coração dele tem uma devoção, tem algo ao qual ele se prende, né? Essa que é a questão. Então a gente tem que ficar atento a isso. Exato, e falando aí dessa questão de amores e de dificuldades com amores e o papel de Deus nisso, a gente vê o que o senhor falou sobre o ser humano natural amando o pecado, não amar a soberania de Deus. Eu sei que isso pode trazer uma complicação, a questão aqui não é tanto uma visão arminiana em si, mas uma maneira que o ímpio vai olhar, de ver assim que a vontade é livre se não houver soberania de Deus, né? E aí vem a pergunta que Edwards responde de várias maneiras aqui no livro. A soberania de Deus é incompatível com uma visão verdadeira de uma liberdade, com a liberdade verdadeira? Pode haver liberdade com Deus sendo soberano ou como Deus sendo presciente, inclusive, como a gente vê sendo usado aqui no livro? Então, Edwards, ele crê piamente na soberania de Deus. Inclusive, o primeiro sermão que ele publicou em 1731 foi um sermão sobre a glória de Deus e a nossa dependência da sua soberania, do seu poder. Sim. Então, esse tipo de crença só revela que Edwards é uma pessoa que pregou a vida inteira a soberania de Deus. Então a liberdade do homem, ela não está sendo podada. Por quê? A liberdade do homem, de novo, vamos falar, é o poder que a sua vontade tem de escolher o que o seu coração gosta. Então, vamos explicar aqui presciência, só para as pessoas entenderem aqui. Um Deus que conhece todas as coisas,
e que não só isso, diz que ele faz tudo conforme o conselho da sua vontade, a Escritura fala isso, ele não é só, presciência na Escritura não é só um Deus com bola de cristal, que as pessoas às vezes têm esse conceito, né? Um Deus que adivinha futuro. Daquela fita cassete, você assiste o futuro e depois você volta e toma decisões. Né? Exato. Deus não é uma pessoa que fica fazendo previsão baseada no futuro que ele enxerga. Até porque isso faria de Deus completamente reativo à criação. O que a Escritura em nenhum lugar nos dá base para a gente defender um Deus reativo, mas sim um Deus que propositalmente sempre toma iniciativa. Deus não é reativo, Deus não vai escolher trabalhar na vida de alguém e eleger esse alguém para salvar esse alguém porque ele viu que essa pessoa iria responder bem. Quer dizer que a primeira obra de Deus na vida da pessoa seria uma reação a uma contingência futura que nem existe, né? Esse tipo de visão, ela nem combina com a visão bíblica de um Deus que pode nos antecipar o que vai acontecer porque ele diz como vai acontecer. Não é porque ele lê futuro, é porque ele diz. Inclusive... Ele é o autor, né? Ele é o autor, inclusive com exemplos tristes e chocantes. Vamos usar um exemplo bíblico para os nossos ouvintes lembrarem. Quando Davi pecou com Batseba, Natã chegou para ele e disse, em nome de Deus, que o que Davi havia feito escondido, o seu filho, o seu descendente, faria à luz do dia. Deus, vamos dizer assim, cantou a bola, linguagem popular, né? Mas é mais do que isso. Isso estava nos planos de Deus, a ponto dele dizer o que vai acontecer. E, de fato, Absalão faz isso. Absalão vai se deitar com as concubinas do seu pai para envergonhá-lo. Então, quer dizer, olha só que exemplo chocante. Deus não é um leitor de bola de cristal. Então, presciência no Novo Testamento, quando aparece, não tem a ver com um Deus que lê futuro. Tem a ver com um Deus que ama anteriormente e escolhe essa pessoa para fazer parte do seu povo. Dois textos famosos do Novo Testamento que usam a palavra presciência são 1 Pedro 1:2 e Romanos 8:29. São dois textos conhecidos que usam a palavra presciência. E os dois textos estão falando de pessoas salvas. Presciência não é só Deus prever futuro, tem a ver com relacionamento dele com os futuros salvos. Então, presciência é Deus, ciência, conhecimento, é legal os nossos ouvintes saberem disso, né? Na cabeça de um hebreu é Deus ter uma relação de amor com essa pessoa. E Deus teve, então, um vínculo de amor prévio, pré-ciência. E o melhor texto que eu posso dar aqui de bate-pronto para ajudar os nossos ouvintes a entender esse conceito que eu estou explicando rapidinho, é que lá no final de Mateus 1, a história famosa do nascimento de Jesus, diz que quando o anjo disse para José que viria um bebê e que ele deveria receber a sua esposa, o texto fala assim, no finalzinho de Mateus 1, que ele não conheceu Maria até que a criança nascesse. Veja, não conheceu na cabeça de muita gente, não faz sentido. Nossa, mas então quer dizer que José e Maria nunca se encontraram? Como assim nunca se encontraram? Eles viajam junto lá de Nazaré para Belém. Como não se conheceram nessa hora? Não cabe na história, porque não é o conhecer nosso, é o conhecer da cabeça de um hebreu. É amar, significa que ele não se deitou com a mulher que ele tomou para si, para que de fato se cumprissem as escrituras, o bebê nascesse de uma virgem. Então ele não se deitou com a sua mulher. E é isso que é legal, porque a Escritura está ensinando a gente a pensar teologicamente. Ele não a conheceu. Então presciência é conhecer antecipadamente, é ter uma relação de amor para salvar alguém. É isso que é presciência na Bíblia. Então é bom a gente ensinar essas coisinhas, porque eu vejo que ainda é muito forte as pessoas acharem que presciência é Deus ter bola de cristal. E não é Deus ler futuro. Acho que esse ponto de colocar Deus como reativo é algo muito forte para a gente pensar, né? Deus não é... Deus, se fosse dessa maneira, Deus sempre estaria reagindo, como o senhor falou. Mas não, ele é que é o autor, ele é que inicia, ele é que é a causa de tudo que nós vemos aí da história. É Deus que é o autor, não é isso? E, ao mesmo tempo, a gente vai ver que Edwards vai entrar num tópico que é mais... complicado, que é a famosa Teodiceia, né? Ele vai entrar um pouco em relação a como Deus é o autor da história,
Deus é soberano, mas ainda assim ele não é o responsável pelo mal feito pelas suas criaturas. E aí vem como é que uma criatura que tem a liberdade nesses termos que nós colocamos aqui, que para muitos não é liberdade, como ela pode ser responsável moralmente por essas coisas, como Deus não é o autor do mal? Como é que nós podemos argumentar sobre isso? Eu estou olhando aqui um trecho de Edwards, em que Edwards vai explicar que Deus decretar um ato não é o mesmo que Deus decretar pecado, que é difícil das pessoas entenderem, mas Edwards vai tentar explicar isso. A questão é a seguinte: o homem realiza esse mal porque ele intenta fazê-lo. Mas Deus não decreta o mal, ele decreta o acontecimento que é feito por disposições interiores. Então, vamos dar um exemplo fácil de entender, mas muito importante na Escritura, muito importante. A crucificação de Jesus, ela é um ato mau ou um ato santo por parte de Pilatos, de Herodes e dos demais algozes? Todo mundo vai ter que admitir que é um ato mau. A Escritura não deixa dúvida. Se alguém disser não, eles cumpriram a vontade de Deus, você está confundindo as coisas. Aconteceu por decreto de Deus? Claro, a Escritura diz que eles fizeram tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Está lá no livro de Atos. Então, os nossos irmãos, vá lá em Atos capítulo 4, você vai ler lá na oração que o povo fez no final do capítulo, que eles fizeram tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Eles estavam falando da crucificação de Cristo. Então, eu não consigo pensar, Saori, eu acho que não existe nenhum ato mais horrendo do que matar o único inocente, o único perfeito, o único santíssimo que andou neste mundo, e tratá-lo como se ele fosse o pior dos pecadores. Não existe nada. Alguém pode citar genocídio, pode citar guerras, pode citar estupro, coisas que são feias, e eu sei que elas existem, mas pessoas que sofrem esses males ainda não são pessoas puras. São pessoas que, se fossem tratadas pelos seus pecados, seriam dignas de sofrimento possivelmente até pior. Eu não estou dizendo que não aconteçam injustiças e não sejam maldades. Só quero que o nosso ouvinte preste atenção nisso. Eu quero que o nosso ouvinte preste atenção nisso. É assim, se nós fôssemos tratados segundo os nossos pecados, nós seríamos dignos de sofrimento muito piores do que aqueles sofridos aqui neste mundo. Então, só tem um mal que é inconcebível, no sentido assim de de ser totalmente injusto, é matar o Rei da Glória, cara. É matar o Rei da Glória. E veja, a Escritura é explícita em dizer que o Senhor Deus determinou, e nem por isso Pedro, quando vai dar o discurso lá em Atos 2, no dia de Pentecostes, ele fala, vós o matastes. Ele os acusa. Tanto é que os caras ficam irados com ele. Vós o matastes. Ele não diz, Deus decretou, fiquem tranquilos, viu? Não é culpa de vocês. Não é assim que ele argumenta. Vocês mataram, vocês têm culpa no cartório. Mas isso estava no plano de Deus. A Bíblia deixa isso claríssimo. Então, esse exemplo bíblico é um exemplo que ajuda a gente a entender como o decreto de Deus não tira a responsabilidade nossa de agirmos segundo os intentos do coração. Não é? Inclusive, a Bíblia ensina uma coisa muito legal. Eu quero terminar minha resposta com esse ensino. A Bíblia ensina assim pra gente. Tiago fala, se você pecar, não diga que Deus te levou a pecar, porque Deus a ninguém tenta. Então, se você pecar, não diga que é culpa de Deus. Deus decretou, é por isso que eu pequei, sabe, Saor? Nada disso. Você pecou porque o seu coração cobiça, tá? Mas quando você faz aquilo que é santo, você fala assim, graças a Deus. Você não fala, fui eu que escolhi. Por quê? Você sabe que esse impulso para pecar, Deus não precisa colocar em você. Você já tem. É só Deus não te frear que você faz bobagem. Agora, para eu fazer o que é santo, eu preciso da atuação de Deus na minha vida, Saul. É por isso que eu sempre digo, e eu tenho que dizer, graças a Deus, cara, não fui eu não, foi graças a Deus. Então, essa distinção que o crente aprende a falar, ela é muito edificante. Ela dá crédito a quem crede, e desonra a quem desonra.
Se eu peco, não é culpa de Deus, é a minha cobiça. Mas se eu faço o que é santo, é porque Deus infundiu coisas santas no meu coração. Amém, amém. E a gente vê aí, né, a Edwards inclusive vai falar sobre isso em suas obras, a questão de uma distinção entre causa primária e causa secundária, Deus ser quem decreta, mas não ser aquele que executa o mal, e faz tudo isso para o bem maior, né? A gente vê, por exemplo, a história de José, que também é sempre citada quando a gente fala desses assuntos, ele falando com os irmãos que o haviam vendido como escravo, e ele dizendo, né, vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para bem. Então, mesmo quando aquele mal tinha sido executado pelos irmãos de José, e Deus havia decretado que aquilo aconteceria mais pensando num bem, né? A gente vê essa beleza aí. E na Bíblia até tem os exemplos mais duros, como, por exemplo, Deus usar nações para castigar outras nações. Sim. É Deus usando a maldade humana não para abençoar, como no caso de José, mas para julgar nações que precisam ser julgadas. Deus usou a Assíria, Isaías fala, como cetro da sua ira. A Assíria trazendo castigo sobre nações pecaminosas. E depois Deus vai e pune a Assíria também. Como a Bíblia deixa claro, né? É verdade, é verdade. Esse é um texto muito forte, inclusive. Eu sei que é. Interessante. Mas é um dos textos clássicos sobre a soberania de Deus, mesmo por trás de atos maus dos homens. Ninguém tem dificuldade com a soberania de Deus por trás de atos bons. A nossa dificuldade é por trás de atos maus. Então, Isaías 10 é um texto clássico que é tratado nessas discussões. É verdade. E caminhando aqui para o fim, reverendo, a conversa está muito boa, mas a gente também precisa concluir aqui e o pessoal vai conseguir se aprofundar mais no livro. Eu queria terminar com um breve resumo. Então, diante de tudo isso que a gente ouviu, qual é a visão de liberdade de vontade, uma vontade livre para Edwards, se a gente puder colocar em poucas palavras, e também só conectar isso com uma distinção, que é qual a diferença dessa visão para o que as pessoas chamam de determinismo? Ok. Então, é importante as pessoas saberem que Edwards é acusado de determinista, tá? E tem pessoas que acham que essa é uma boa leitura de Edwards, e tem pessoas que acham que não é uma boa leitura de Edwards. Cabe a nós aqui explicar o que Edwards diz, porque se você considera o que Edwards diz determinismo, então você vai ter que ver se isso cabe dentro das escrituras. O que o Edwards está querendo dizer? Vamos lá. O que o Edwards diz é que a liberdade da vontade, que é o título da obra, é a sua faculdade da alma, a sua alma ter condições de fazer escolhas livres de qualquer compulsão, isto é, livre de qualquer força externa. Agora, o que ele não quer dizer? Ele não quer dizer que essa liberdade significa que a vontade parte do ponto zero, como se ela fosse neutra. A sua vontade, ela escolhe segundo o motivo interior mais forte. Então, quando ele diz você sempre escolhe segundo o motivo interior mais forte, dá a impressão para muita gente de que isso é determinismo. Porque assim, então não tem jeito. Não é que não tem jeito. Você pode ter motivos mudados. Você pode, em determinado momento, escolher fazer uma escolha no meio da ira, que é uma escolha insensata. Depois você se acalma e se arrepende e diz que absurdo. Porque agora outra coisa está mais forte no seu interior e ganhou proeminência. Aí você vai lá e fala, perdão, meu irmão, eu fiz coisas e falei coisas indevidas. Então, o que isso significa é que o nosso coração ele não é sempre estável. Ele pode ter oscilações. Quem ensina bem sobre isso é o Sproul, quando o Sproul fala sobre Edwards. Né? Ele ensina pra gente como o nosso coração por vezes oscila, mas ele sempre escolhe segundo o motivo mais forte. Alguns chamam isso de determinismo, quer dizer que não pode escolher outra coisa. Edwards vai dizer, não, isso aí é o funcionamento normal, a vontade tem que escolher assim, não é? Mas Edwards crê que esse tipo de disposição interna não priva você da liberdade de escolha. Você sempre é livre para escolher o que você quer. É nesse sentido que Edwards entende que a vontade é livre e que se as pessoas acham que ser sempre
determinado, vamos usar essa palavra, vai, pela disposição interior é determinismo, então o Edwards vai dizer, então eu sou determinista. É isso aí. Se é isso, então eu sou determinista, né? É isso aí. Exatamente. É você entender a definição e, acima de tudo, verificar se o que você crê está baseado nas escrituras, no que a palavra diz. E terminando então, reverendo, para quem é esse livro aqui? Nós vimos que existem questões filosóficas um pouco densas. Mas isso significa que é um livro só para filósofos, ou só para pastores, teólogos, ou quem pode se beneficiar da leitura? Eu acho que não é, mas não é um livro só para especialistas, só para filósofos, só para teólogos. Porém, ele não é um livro que alguma pessoa não treinada a uma leitura de reflexão esteja de fácil acesso a essa pessoa. Não é. Sim. Ele é um livro que requer bastante raciocínio. Por vezes, Edwards dá exemplos bons. Eu dei aqui fiz algumas ilustrações, né? Ele fala da mulher honrosa, do cara que está preso à bebida e coisas desse tipo assim. Ele dá alguns exemplos desse ao longo da obra, mas às vezes ele está ali discorrendo definições e fala para lá e para cá, e a pessoa que lê fala, e aí agora, o que é isso, né? Então, assim, Edwards está escrevendo com todo o arcabouço que Deus lhe deu ao longo da sua formação. Então, isso não é para desanimar as pessoas, é para dizer, se você adquirir esse livro, saiba que você tem um livro muito bem amarrado e que pode te ajudar a argumentar melhor à luz de quem crê na soberania de Deus e na liberdade do homem. Então, tá aqui uma excelente ferramenta para ajudar as pessoas. Com certeza não é um livro para você ler antes de dormir, assim, quando você tá querendo relaxar. Não é não. Isso é um livro para estudar. Exatamente. Mas eu compartilho até um pouco da minha experiência. Quando eu me converti, ainda eu tinha ali 19 anos, eu peguei uma das obras do Edwards para ler. E ele tem essa maneira de escrever, construindo argumentos, então premissa 1, premissa 2, premissa 3, conclusão, de maneira geral em suas obras. E a primeira vez que eu me deparei com aquilo foi um pouco de choque para mim, foi uma coisa assim, se realmente não é uma coisa que você só sai passando o olho e entende, você tem que parar para, guardei o entendimento dessa premissa, deixei para a próxima. Mas uma coisa que eu compartilho como uma motivação para aqueles que estão nos ouvindo, né? Se eu também conseguir entender, você consegue entender, e a gente acaba desenvolvendo a nossa maneira de pensar. Por meio das obras do Edwards, a gente não só aprende assuntos, como a gente aprende a pensar e a argumentar melhor, como o senhor colocou, né? Eu comecei a perceber nas argumentações dele como eu deveria argumentar, como eu deveria pensar, como minhas crenças têm conclusões necessárias e como eu deveria, então, rever o que eu afirmo, pensando também nessas conclusões. Então, acho que é como a gente disse, é um livro que vai trazer um desafio, mas não é um desafio para impedir, né, para desestimular, mas é um desafio para que cresçamos num bom pensar, num bom raciocinar e também numa boa teologia bíblica e filosófica. É isso, reverendo? É isso aí. Então, quero encorajar junto com você, os nossos ouvintes, a serem leitores. E pegando a dica aí do Saor, é um livro, é carne, mas é boa carne. E eu creio que vocês vão crescer no entendimento de um assunto que tem sido polêmico entre cristãos há milênios. Então você tem uma ferramenta excelente que agora está em português pela Edições Vida Nova, e graças a Deus por isso. Excelente. Reverendo, obrigado pela conversa aqui, foi muito bom bater esse papo com o senhor mais uma vez, espero vê-lo outras vezes, quem sabe para conversar sobre mais uma obra do Edwards, que a Vida Nova tem também nos disponibilizado, quem sabe sobre outro livro, mas é muito bom tê-lo aqui com a gente. Legal, um prazer muito grande, e espero que nossos ouvintes tenham sido edificados pelo nosso bate-papo aqui. É isso aí. Você que nos ouviu, quer aprender mais sobre o Edwards, quer aprender mais sobre a liberdade da vontade, essa obra em específico, adquira esse livro, adquira os outros livros do Jonathan Edwards que a editora Vida Nova tem lançado. Também assista ao outro podcast no qual nós falamos um pouco mais sobre a vida desse homem tão importante para a vida cristã, para a fé cristã na história. E fique com os próximos podcasts. É isso aí, até a próxima. Valeu!